A sonda é de 1900. Isso aí é imagem de Europa. A primeira imagem de alta resolução feita de Europa em 1973. Lembrando que em 1972 tinham feito aquele trabalho, né? Como eu li aqui, né, em 1950 eles já tinham detectado gelo em Europa, mas a modelagem térmica mesmo, ela veio ali em 1972 e tudo mais. Então, essa aí é a história inicial de Europa, tá? Até então, um mundo que não chamava tanta atenção assim de todos. Beleza? Isso é 1973, tá? Isso é a TechPix, cara, a câmera que vocês estão falando, a TechPix deve ser umas 1000 vezes melhor do que essa câmera que fez essa imagem, tá? 1000 vezes melhor. Tá bom? Muito bem. Então, estamos lá na Pioneer. Missão Pioneer, 1973, 1972 e tal. A Pioneer sobrevoa, teve a Pioneer 10, depois teve a Pioneer 11, tá? A Pioneer 11, ela também sobrevoou, ela passou a 13, aí sim ela passa a 587 mil quilômetros de Europa, que foi a sonda seguinte, a famosa Pioneer 11, passou então bem pertinho de Europa. Aí ela começa a fazer imagens um pouco melhores, né? Era uma sonda um pouquinho melhor, né? Pouquinho. A NASA, no começo da sua exploração, ela sempre mandava basicamente duas sondas, tá? Porque se alguma coisa desse errado, ela tinha uma outra sonda. A Pioneer 10, ela fez essa imagem aí, e a Pioneer 11, ela passou por Júpiter e foi para Saturno. E aí a gente entra na era da Voyager. Aí sim, quando a missão Voyager, a Voyager 1, depois teve a missão Voyager 2, quando elas passam por Europa, aí elas começam a ver coisas que vai mudar toda a nossa concepção sobre essa lua, beleza? Então, a Pioneer 10 foi lá, viu aquela imagem ali que vocês brincaram em alta resolução. A Pioneer 11, ela passa, ela vai até Saturno, faz imagem de Titã. São as primeiras imagens de Titã que a gente tem, que depois é uma lua também. A gente pode fazer um Ciência que Responde só sobre Titã, que é uma lua muito interessante, muito intrigante do sistema solar. E aí, pouco tempo depois, poucos anos depois, vem então a nossa queridíssima Voyager. Aí a Voyager 1, que chega até Saturno e vai embora do sistema solar, e a Voyager 2, que passa e vai até Urano e Netuno. Beleza? A Voyager 1 foi ela que fez a primeira imagem detalhada de Europa. É a imagem que a gente vai ver agora, feita pela sonda Voyager 1 da NASA, no seu Grand Tour pelo sistema solar, passando ali pelo planeta Júpiter. Ela faz essa imagem aí. E o que tem nessa imagem? A primeira imagem de alta resolução de Europa. E nessa imagem, os cientistas planetários já começam a notar coisas muito interessantes. Que são o quê? Olha só a imagem. Então, essa aí é a imagem. O que chamou a atenção do pessoal? Essa imagem ela foi feita, então, ó, no dia 4 de março de 1979, a Voyager 1 estava a 2 milhões de quilômetros distantes da sonda, tá? E o que você vê aí, tá? O que você vê aí nessa imagem que chama a atenção é esses riscos. Então, dá para ver, mesmo a imagem, não, a imagem é ruim e tal, mas ela mostra esses riscos aí, essas linhazinhas aí, tá? Essas estruturas lineares cruzando a superfície, tá? Algumas dessas estruturas, os astrônomos conseguiram calcular, os geólogos planetários, né? Elas chegavam a ter milhares de quilômetros de comprimento e de 200 a 300 quilômetros de largura, tá? A largura dela era de 200 a 300 quilômetros. Quando os cientistas olham essas imagens, eles falam, acontece alguma coisa nesse objeto que é diferente de tudo que a gente já viu. A gente nunca tinha sobrevoado um objeto ou ido até um objeto que mostrava essas linhas assim, tá? Então,
Vamos lembrar, né? Os caras já tinham detectado gelo de água em Europa. A sonda Voyager 2 passa lá em 1979 e vê essas linhazinhas aí. E aí, pouco tempo depois, quem passa por Europa é a Voyager 1, é a Voyager 2. E aí, quando a Voyager 2 passa, ela já passa em 9 de julho de 1979, aí ela já passa muito mais perto mesmo, tá? Aí, quando a Voyager 2 passou, meses depois, então passou a Voyager 1, depois passa a Voyager 2. Quando a Voyager 2 passa, alguns meses depois, ela passou muito mais perto de Europa, e aí ela vê a imagem, isso aí. Olha que coisa linda, cara. Aí, aqueles riscos, olha aí. Isso aí chama muito a atenção da gente, entendeu? Isso aí chama muito a atenção. O que são esses riscos que nós estamos vendo aí nessa imagem? O pessoal quer explicar isso aí, porque é um negócio muito diferente do que já tinha sido visto, tá? Parece que a crosta dela, né, foi toda fraturada e depois foi preenchida por material. Não tem montanha nenhuma, não tem cratera e nem montanha em Europa. Como que pode um negócio desse? Quer dizer que a Europa, isso quer dizer para a geologia, pessoal, quer dizer que o terreno é um terreno montanhas, tá? São terrenos antigos, né? Você não ter montanha, isso mostra que o terreno de Europa era um terreno muito novo, muito jovem, que ele era renovado o tempo todo. Então, isso aí é um negócio que, assim, chama muito a atenção. Tá? Muito atenção. Isso mostra para os geólogos planetários que a crosta de Europa é uma crosta muito jovem. É uma crosta muito jovem. E aí vem a grande questão, né? O que são essas marcas aí que a gente vê na superfície, essas linhas aí? O que são essas linhas? Então, é o seguinte, talvez a melhor explicação aí, daqui a pouco nós vamos falar da Europa Clipper e tal, mas hoje, a melhor explicação que a gente tem para essas linhas aí, essas faixinhas que a gente tem, né? Para você ter uma ideia, tem algumas que têm 20 quilômetros de largura e tudo mais, é que elas foram produzidas por erupções de gelo à medida que a crosta de Europa se espalha lentamente. Então, é a mesma coisa que acontece aonde? Aqui na Terra. É a mesma coisa que acontece na dorsal mesoatlântica, por exemplo. O que você tem na dorsal mesoatlântica? Crosta sendo renovada, crosta sendo formada. A crosta que você tem ali é uma crosta muito jovem. E isso foi a explicação para a Europa. Outra coisa, quando eles viram isso aqui, muitas dessas coisas lembravam o quê? Fraturas. E aí o pessoal falou, caramba, a gente pensou que a Europa tinha uma crosta de gelo. Eu estou vendo fraturas. Será que esse objeto aí, tal de Europa, ele não está sofrendo também aquele processo todo, né? Dá a impressão que a superfície de Europa, ela sofre muita flexão, tá? Ela parece que ela é submetida a grandes tensões. E é isso que eles vão descobrir depois, que a Europa tem o que a gente chama de aquecimento de maré. Então, o fato dela orbitar Júpiter, passar perto, passar longe, além da interação com as outras luas de Júpiter, faz com que ela sofra aquele efeito, né, de ser esmagada e ser espichada, esmagada, espichada, esmagada, espichada, e isso deixa o oceano no seu interior líquido e a crosta dela começa a se quebrar toda, tá? Começa a se quebrar toda. Então, com a voz, isso tudo aí, todas essas conclusões que eu estou falando para vocês, a gente chegou quando a Voyager 2 passou lá em 1979 e fez essa imagem. Só com uma imagem boa, os geólogos planetários conseguem já, a partir daí, fazer toda essa análise ou tirar todas essas conclusões. Beleza. Então é isso aí. Europa, então, passa a ser um mundo muito interessante de ser estudado. Voyager 1 e Voyager 2. Aí, o que acontece na década de 80? Na década de 80, a NASA resolve mandar o que seria a missão mais espetacular de todas para estudar Júpiter e suas luas, que é a missão
Galileu. Olha o nome da missão, né? Missão Galileu. A missão para estudar Júpiter e as suas luas. Seria, assim, a missão mais sensacional de todas. A missão que foi lançada de um ônibus espacial. Rosali participou dessa missão também, contou aí pra gente todos os detalhes, foi legal demais. Qual o problema da Galileu, cara? A Galileu não abre totalmente a sua antena de alto ganho, que a gente chama. A sua antena de comunicação com a Terra não é aberta direito. Isso prejudica demais a missão, porque precisa fazer todo um redesenho na maneira como a sonda ia coletar os dados para otimizar o envio daquelas mensagens para a Terra. E isso prejudicou demais a missão Galileu. Só que a missão Galileu faz, então, né, o que a gente pode dizer aí, a descoberta do século, né? Ela faz, então, a descoberta, uma das descobertas aí mais importantes de todos os tempos. Ela descobre finalmente, e aliás é um motivo do que ela falou aí também, né? Mas a gente já era sabido disso. Ela faz, então, a descoberta que define o final da sua missão, né? A missão Galileu, para quem não sabe, ela foi jogada em Júpiter para ser queimada de propósito. Por quê? Porque a missão Galileu descobriu que Europa tinha no seu interior um oceano de água líquida, tá? E por essa descoberta, ela não pode ficar ali orbitando, porque vai que do nada essa missão bate em Europa. Vai que Europa tem vida. Vai que acontece isso. E a gente jogou uma sonda que não foi totalmente esterilizada, que não estava pronta para isso, a gente joga naquele oceano. E aí? Então, pelo fato da sonda Galileu ter descoberto que a Europa tinha um oceano de água líquida que poderia ter a tal da vida, eles decidem finalizar a missão Galileu jogando a missão Galileu em Júpiter, que aí ela ia queimar lá e ia ficar por lá. A missão Galileu, galera, ela tem o objetivo, tá? Ela tem o real objetivo de estudar Europa. Tanto que, dentro da missão Galileu, existiu uma submissão chamada GEM, Galileu Europa Mission. Durante a missão Galileu, embora ela tenha sofrido todos esses problemas que eu falei, ela sofreu uma extensão de missão, que a gente chama. E nessa extensão de missão, a sonda Galileu da NASA, ela conduziu um estudo intenso de Europa. Ela sobrevoou 8 vezes Europa. E na vez que ela passou mais perto de Europa, ela passou a apenas 201 quilômetros. Apenas 201 quilômetros ela passa de Europa. Então, isso é sensacional. Nós estamos falando de uma sonda que em 1997, tá? 1997. Então, começa lá, 1972, depois 1973, depois 1989, nós estamos em 1997, missão Galileu, na missão chamada GEM, Galileu Europa Mission, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a NASA cria uma extensão de missão para simplesmente estudar a Lua Europa. Pode haver vida em Europa? Pode haver. Tem vida nas luas de Júpiter? Se tiver em Europa ou Titã, como a gente conversou aqui. Pode ir para a próxima. Qual a temperatura na atmosfera? Então, né, Europa, a temperatura em Europa, cara, deixa eu pegar aqui, porque aí eu não vou saber de cor, mas nem ferrando. Gravidade é 0,13 Gs, velocidade de escape 2 km por segundo só, tá vendo? Temperatura. Sabe qual a temperatura em Europa, galera?
Temperatura na superfície da Europa? 50 Kelvin. Sabe o que é isso? Para quem não sabe, é só 50 graus acima do zero absoluto. Só isso, tá? Põe a próxima ali. A Lua Europa pode abrigar a vida mesmo com pequenas quantidades de oxigênio? Então, é que esse negócio de pequenas quantidades é um negócio muito recente. E aí na ciência, cara, você tem que esperar um tempo passar para as coisas ficarem consolidadas, tá? Próximo. O oceano em Europa é mais promissor do que o de Titã? Aparentemente sim, tá? Aparentemente sim. Quando o Sol virar uma gigante vermelha, a Lua Europa pode se tornar o refúgio? Pode se tornar. Existem estudos que mostram que a Europa, quando o Sol virar uma gigante vermelha, Europa estará na zona habitável do Sol. Olha aí, ó. Tá vendo? Pode ir. 50 Kelvin. Para quem não entendeu a temperatura é 50 Kelvin. Kelvin é uma unidade de temperatura que não tem valor negativo. Ela vai de 0 Kelvin, que é menos 273 graus Celsius, até o infinito, né? A água em Europa é H2O. Galera, presta atenção. Quando a gente fala água, água é H2O. Ela pode estar congelada, não deixa de ser água. A sua geladeira, o gelo, é água ou não é? É. Quando a gente fala líquido, aí você pode ser outras coisas que não seja água, tá bom? Pode ir para a próxima. Tem como ter vida em Júpiter? Tem. Carl Sagan sempre disse que vida no sistema solar teria nas nuvens de Júpiter e nas nuvens de Vênus, tá? As nuvens de Júpiter tem um pacote de nuvem ali que tem temperatura, pressão e composição química boa para a vida. Pode ir para a próxima. Se um dia a gente pisar em Europa, seria possível acessar o oceano? Teria que perfurar. Aí, Europa Clipper. Europa Report, desculpa, o filme. Sabemos que há poucas chances de abrigar vida. No seu ponto de vista, em algum momento será possível? Na verdade, eu acho que tem uma grande chance de abrigar vida. Como ela chama? ISIS. Mas, vamos ver, né? Fica essa dúvida aí. Existe alguma chance de haver vida além de celular em Europa? Sim, para mim deve ter vida... Do mesmo jeito que eu acho que não tem vida inteligente no universo, cara, eu acho que em Europa, em Encélado, tem vida tipo camarãozinhos, tá? Crios. DF, existe vida microbiana ou outras formas de vida na subsuperfície oceânica? Galera, nós não sabemos se tem vida, tá? É apenas tudo um chute, beleza? Ou talvez mais que um chute, né? Ou talvez menos que um chute. Próxima. Qual a composição do solo? Gelo. Gelo de água. Tá? Basicamente é gelo contaminado por elementos como sílica, entre outras coisas aí. O que significa recém-descobertos baixos níveis de oxigênio em Europa? Na verdade, significa algo muito ruim, né? Porque diminuindo o oxigênio, Europa ele passa a ter menos chance de ter vida. A água de Europa pode beber? Pode beber, cara. Pode beber. É água, H2O, galera. Só que depende do que ela tem ali, né? Se ela tiver micro-organismo, não é bom beber água nem na Terra, tá? É possível ser como a nossa Lua através da colisão? Não, a Europa deve ter sido um objeto capturado, tá? Como todas as luas aí. A Europa poderia ficar no lugar da nossa Lua? Se sim, quais seriam as consequências? As consequências seriam que a Europa é um pouco menor que a nossa Lua. Então as marés seriam mais loucas, tá? Essa seria a consequência. Como é a geologia de Europa? Tem vulcões? Então, vulcão aparentemente não tem, e a geologia quem vai descobrir pra gente certinho é ninguém mais, ninguém menos que a missão Europa Clipper, tá? Em uma eventual missão tripulada, quanto tempo seria de viagem? Daqui para a Europa, a Europa Clipper vai chegar lá quando, hein? Deixa eu ver aqui, Europa Clipper Arrive Date. Então, a Europa Clipper vai ser lançada em outubro de 2024. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 5 anos, quase 6 anos de viagem, tá? É tempo demais.